Capítulo 1241. A luz emitida pelo núcleo da lâmpada era extremamente viscosa, como água infundida com bastante açúcar. Ela formou uma figura dourada distorcida e embaçada. Esta figura ocupou instantaneamente a estrela carmesim que representa a eremita, cortando sua capacidade de sentir Keto. Sentado na ponta da longa mesa de bronze, os olhos de Klein se arregalaram quando um pensamento subconscientemente passou por sua mente. Como esperado de um artefato selado rotulado de 005. Embora o número de série dos artefatos selados de grau 0 fosse geralmente baseado na ordem da época em que as igrejas ortodoxas os obtiveram ou os compreenderam, era preciso saber que este conjunto de regras foi oficialmente estabelecido depois que as 7 igrejas realmente governaram o mundo, o que foi o final da quarta época e o início da quinta época. Naquela época, a maioria dos artefatos selados de grau 0 já haviam aparecido e foram descobertos ou obtidos pelas igrejas ortodoxas. Isso resultou em uma situação em que aqueles com números de série menores eram artefatos selados de grau 0 que eram mais poderosos, aterrorizantes e inimagináveis. Em seguida, o restante foi rotulado com base na ordem de aparecimento. Além disso, embora não fosse errado dizer que um item era mais poderoso quanto mais antigo fosse, para um item da primeira época que os deuses antigos não conseguiram afetar, isso definitivamente significava que mesmo as divindades não compreendiam completamente seus segredos. Dessa forma, quanto menor o número, mais aterrorizante era o artefato selado de grau 0. É claro que, com base nesta regra, os artefatos selados de grau 0 com números de série mais altos não eram necessariamente piores que os 10 primeiros. Talvez tenha sido simplesmente porque foram descobertos ou obtidos pela igreja posteriormente. Sem nenhum número sobrando para eles, eles só poderiam ser serializados. Assim que um pensamento passou por sua mente, o olhar da figura dourada perfurou a estrela carmesim que representava a eremita e dirigiu-se ao antigo palácio acima da névoa cinza. Depois disso, a sua voz ecoou de uma maneira extraordinariamente magnífica. Muito tempo nos ver. Muito tempo sem nos ver? Muito tempo. Ele conhece o antigo dono do castelo de Sefira, o celestial digno do céu e da terra? Não, deveria ser ele, um gênio que afirma ser eterno. Ele pode realmente usar a oração da Madame Eremita para falar diretamente comigo. Um pensamento passou pela mente de Klein enquanto ele ficava tenso. Com base em sua experiência nos últimos anos, bem como em sua habilidade como palhaço, seu corpo relaxou de repente e ele recostou-se vagarosamente na cadeira. Depois disso, Klein respondeu, Ele não deu uma resposta afirmativa, nem negou que era uma farsa. Ele apenas mostrou um olhar de desprezo e um olhar arrogante. A figura dourada embaçada pigarriou. Você realmente ficou muito enfraquecido. Não é de admirar que eu não tenha ouvido falar do seu nome honroso nos últimos milênios. Nome honroso. Fraco. Ele realmente conhece o antigo dono do castelo de Sefira. É uma existência que esteve ativa durante a primeira época? Em meio a seus pensamentos, Klein sorriu e disse, o que você vê pode não ser a verdade. Haha, a figura dourada distorcida e embaçada riu e disse, você ainda está como sempre, sempre tentando enganar os outros, mas a condição do castelo de Sefira não pode me enganar. Em circunstâncias normais, não há como passar pelas camadas externas de proteção para me comunicar com você. Como você sabe que não fiz isso de propósito? Klein perguntou de maneira relaxada. Não faz sentido mentir para mim, respondeu imediatamente o gênio dourado distorcido e embaçado. Porque sinto que a vítima de uma fraude está dizendo que estou sem um tostão, a ponto de ter vendido meu rim.
Naquela época, o que o proprietário anterior do castelo de Sefira, aquele suspeito de ser o celestial digno do céu e terra, fez ao gênio? Parte das características desta lâmpada mágica dos desejos é a de um invocador de milagres. Usando sua satirização para aliviar a pressão em seu coração, Klein sorriu. Não cabe a você decidir se há algum sentido. A figura dourada embaçada tremeu ligeiramente. Do estado do castelo de Sefira, você parece precisar de uma característica de Beyonder do invocador de milagres. Ele não insistiu no assunto e, em vez disso, apontou a situação que havia entendido. Este sujeito pode realmente ver através deste assunto. Seu nível é realmente muito alto. Ele é capaz de separar a característica de Beyonder do invocador de milagres da lâmpada mágica dos desejos? Os olhos de Klein se estreitaram quando ele quase perdeu a compostura. Ele imediatamente controlou suas ações e expressão e respondeu com um sorriso: se você pensa assim. A figura dourada embaçada e distorcida mais uma vez fez sua voz magnífica ecoar acima da névoa cinza. Podemos fazer um acordo. Você removerá meu selo e me dará liberdade. Vou deixar a característica de Beyonder do invocador de milagres para você e tirar apenas a parte que me pertence. Quanto a uma testemunha, vamos usar nossa Sefirote. Embora você e eu tenhamos meios para resistir à reação e reduzir os danos causados pela violação do contrato, isso terá um preço. Ambos precisamos considerar as consequências. Prometo que não ficarei aqui mais tempo do que o necessário. Selamento. Sefirote. A natureza aterrorizante da lâmpada mágica dos desejos é um selo de uma existência que está pelo menos no nível da verdadeira divindade. Pensando bem, Klein analisou rapidamente a viabilidade do assunto. Logo, ele tomou uma decisão. Ele não deveria cair na armadilha. Houve duas razões para isso. Em primeiro lugar, ele não era o verdadeiro dono do castelo de Sefira. Havia um limite para o que poderia fazer e lidar. Em segundo lugar, ele recebeu alguma educação em misticismo e adquiriu experiências como o Falcão Noturno. Ele sabia que não deveria negociar com existências desconhecidas nem ter qualquer esperança de ter sorte. Tendo-se decidido, ele se acalmou e se concentrou em como reunir mais informações. Suspeitava-se que o gênio se originou da primeira época mais sombria, caótica e misteriosa, então ele definitivamente sabia muito. Depois de pensar um pouco, os cantos da boca de Klein se curvaram. Você acha que tais condições podem me comover? Ele planejava ver até que ponto o gênio poderia mostrar suas cartas, para poder investigar alguns de seus segredos. Ao ouvir isso, os olhos da figura dourada cintilante de repente se iluminaram de maneira literal. Seu olhar pareceu pousar diretamente em Klein enquanto sua voz magnífica estremeceu o antigo palácio como um trovão. Você não é ele. Você não é ele. Naquele momento, Klein ficou um pouco atordoado e também um pouco assustado. Era como se estivesse realizando um grande show de mágica e de repente um membro da plateia lhe apontasse seu truque. Ele não sabia o que havia de errado com sua pergunta retórica, nem sabia exatamente o que estava errado. Era difícil para ele analisar os prós e os contras em um curto espaço de tempo e dar uma reação que correspondesse à situação atual. Porque ele de repente percebeu que eu não sou o antigo proprietário do castelo de Sefira, o suspeito celestial digno do céu e da terra. Minha pergunta retórica não é muito razoável? Já que estamos falando de um acordo, a negociação deveria ser permitida. O antigo dono do castelo de Sefira que o gênio conhecia não era assim? Impossível. Por que uma pessoa que é boa em enganar mostraria sua mão tão prontamente? Como pode não haver algum nível de negociação e pressão? Merda, muitos pensamentos estão passando pela minha mente. Quase 10 segundos se passaram.
Não respondi imediatamente à acusação do gênio, então é uma forma de admissão indireta. Quando se tratava de ser exposto, Klein não tinha muita experiência. Ele ficou momentaneamente inseguro quanto a uma resposta. Assim que aumentou sua vigilância e estava prestes a produzir o cajado das estrelas e ativar os poderes do castelo de Sefira para resistir ao possível ataque do gênio, a figura dourada e embaçada de repente riu. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Essa risada pareceu agitar sua alma, fazendo com que Klein, que estava dentro do castelo de Sefira, quase mostrasse sinais de perder o controle. Não foi fácil para ele manter a calma. Não há intenção de atacar, mas sim a influência da dissipação natural. Do que o gênio está rindo? O que é tão engraçado? Klein franziu a testa ao pensar em uma possibilidade após a outra, mas sentiu que elas não correspondiam à realidade. Depois de alguns segundos, a risada do gênio parou e ele brincou alegremente. Mesmo para existências no nosso nível, o destino ainda é tão milagroso. Independentemente de quem você seja, o acordo que propus ainda está em discussão. Contanto que você remova o selo e me liberte, retornarei ao cosmos com a porção que me pertence. Quanto ao resto, deixarei a característica de Beyonder do Invocador de Milagres para você. Além disso, concederei a você 3 desejos. O que acha? Isso não é suficiente? Cosmos. Quando Klein ouviu isso, suas pálpebras se contraíram quando ele sentiu nitidamente o perigo. Este era um aviso de sua intuição espiritual. Ele havia originalmente pensado que poderia fingir que concordava e obter mais informações antes de usar o castelo de Sefira para voltar atrás em sua promessa, mas agora de repente sentiu que não poderia cumprir a promessa. Por isso, Klein disse decisivamente: saia. Enquanto falava, cortou a conexão entre ele e a estrela carmesim que representava a eremita. A figura dourada embaçada e distorcida de repente se expandiu e se dissipou, deixando apenas sua voz ecoando. Você acabará concordando. Somente quando o mundo acima da névoa cinza teve sua calma completamente restaurada, é que Klein soltou um suspiro lentamente e murmurou silenciosamente para si mesmo: o gênio é uma criatura poderosa do cosmos. Foi selado dentro da lâmpada mágica dos desejos na primeira época ou antes? A pessoa que o selou pode ser o proprietário anterior do castelo de Sefira, a existência suspeita de ser o celestial digno do céu e da terra. Isso pode ser inferido a partir dos ingredientes usados para formar as características de Beyonder da lâmpada mágica dos desejos. Então foi assim que o gênio percebeu que eu não era o dono anterior do castelo de Sefira quando ele me questionou. Mas eu considerei esse ponto, então minha pergunta não era logicamente errada. A menos que, naquela época, o antigo proprietário do castelo de Sefira e o gênio tivessem chegado a algum tipo de entendimento tácito ou tivessem algum segredo. A maior parte dos poderes do gênio provavelmente não pode se estender para fora do selo, mas ele pode usar a característica de Beyonder que forma o selo. A característica única de conceder desejos provavelmente vem da característica do Invocador de Milagres. Então, o gênio usa o nível seu para ampliá-lo. Em meio a seus pensamentos, Klein levantou a cabeça para olhar a estrela carmesim que representava a eremita. Ele descobriu que Ketoa não notou nada de incomum com a lâmpada mágica dos desejos. Ufa! Klein formou um fluxo de luz que continha seus avisos e o jogou na estrela carmesim. Ponto.